Bom dia a todos. Vamos dar início mais um domingo aqui nos Irmãos em Cristo, para que nós possamos receber os conhecimentos da nossa palestra. Vamos fazer a prece inicial, vamos fechar nossos olhos, pensar na figura do Mestre Jesus, agradecer a Ele por mais um dia, por esse domingo maravilhoso de estarmos aqui, nos auxiliando aos que precisam, pedindo a Deus força, luz, coragem, para mais uma jornada, para mais uma semana que se inicia. Agradecendo também a todos os mentores que aqui também se encontram, para que eles possam também nos auxiliar nesse dia de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Alguém gostaria de ler um minuto de sabedoria? Posso ler? Bom dia. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Graças a Deus. Vamos ler agora o Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós não devemos uns aos outros, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual, por esse apego à posse. Suprimes as vossas faculdades afetivas em aos transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sincero, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre uma répia escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova a um apego que absorve todo outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. Há distância, tanta distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar, virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para o Chico Martim, para que ele possa esclarecer melhor as palavras do Evangelho. Olá, pessoal. Bom dia a todos, né? E seja agraciado nessa manhã de hoje os desencarnados com a presença de nossos benfeitores como Pretos Velhos,
os caboclos e os indígenas. Essa conversa hoje é um estudo de um passado tão distante, mas tão distante que passa despercebido pelas dores e pelas cobranças que eles fazem a cada um de nós. É interessante a leitura do Evangelho que nos trouxe, desprendimento dos bens terrenos. É um dos evangelhos que me persegue. Cada vez que eu vou abrir o Evangelho, só cai aí. Eu vejo o Evangelho, penso, só cai. Veja como sou vigiado nesses bens. Mas eu acho que é um resgate. E o dia de hoje, nessa manhã de hoje, nos traz há muitos esclarecimentos, há muitas cobranças. E precisamos preencher esse vazio que carregamos. Eu vou só dar uma pausa a respeito de um dos atendimentos de duas senhoritas que fez eu resgatar um passado de 43 anos. Uma lacuna, uma abertura dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, do meu ser, do meu espírito, o mais profundo. E até hoje eu tento substituir esse vazio. Mas ele é um buraco, uma imensidão, como uma consciência que me cobra todos os dias. Mas tudo bem. E vamos à reflexão desse estudo de hoje. A palestra passada, do mês passado, eu trabalhei esse setor, trabalhei isso aqui, que é do livro dos médiuns, esclarecendo que o livro dos médiuns e entidades dos espíritos kardecianos, porque nós damos o nome da doutrina espírita Kardec, apenas um diferencial, mas a doutrina é dos espíritos. Se dissesse assim, a doutrina de Kardec, eu não estava nem aqui para quê? Mas a doutrina é dos espíritos, as pessoas não se entendem. É como a doutrina dos umbandistas, os Umbanda, ele faz parte da doutrina espírita. Ele nasceu de dentro da doutrina espírita, E aí, sucessivamente, tem cada um que se coloca diante das suas classificações de entendimento. É como os pretos velhos, eles nos vêm nos ajudarmos, como tivemos terça-feira, uma falange de pretos velhos, de índio e de caboclo, para poder a gente conseguir aliviar a dor, aliviar da saúde aquela pessoa que precisa, que quer tanto, que pediu a Jesus, que nosso irmão Zé Grosso, mentor da casa, e o Zanetti, concederam, e eles trabalham nessa linha de cura. E aqui está aonde a gente pode. Aqui eu tirei do livro de Aruanda, que é de Robson Pinheiro, ele é espírita, e ele já escreveu vários livros. E tem Aruanda e Sabedoria de Pretos Velhos, e tem mais outros muito importantes, E ele fala aqui que é seu objetivo. As mães e os pais velhos dão importante contribuição nos centros espírita kardecista. Você vê que kardecista, ele está entre aspas. É nome que a gente atribui. Mas o centro espírita significa, dos espíritos de todo o Brasil, aceitam ou não, já se acostumaram com a discriminação. Não é isso que importa.
Quer dizer, tanto faz. O médio incorporar, né, como a gente vê, né, incorporar, mudar a fala, que eu sou pai Joaquim, eu sou pai Benedito, eu sou vó Maria, e fica certo. Mas é o comportamento que cada um pode trazer. A gente não tem a mania de contar uma história de uma pessoa, de um jovem ou de uma senhora, e fazer aquele gesto daquela pessoa, né? Quer dizer, nós carregamos isso dentro da gente. A doutrina dos espíritos, eles nos fala o quê? O nosso comportamento. O nosso comportamento, percebido ou não pelos médios da Casa Grande, ainda, não importa, certo? Percebido ou não pelos médios da Casa Grande, são os caboclos que manipulam o bioplasma das ervas, são os pretos velhos que preparam o ectoplasma utilizado em reuniões de cura e tratamento espiritual. São eles que, por vez, detêm a sabedoria simples que tocará aqueles espíritos furiosos, revoltados com a fome, o abandono e as chibatas, que experimenta o que muitos de nós médios, doutrinadores e mentores desconhecem. São eles que farão frente aos chefes das trevas, impedindo-lhe o respeito, o limite e a autoridade moral. O que uma alma mais doce ou delicada não poderá fazer. Acaso estou enganado? Situações como essa só ocorrem em terreiro de Umbanda. Eu não é o perfeito engenho. A estrutura social da colônia que se reproduz de modo ancestral, projetando-se até na questão espiritual. Vejo o trabalho deles, um grande conhecedor, porque nós precisamos desses fluidos, da ectoplasmias. Quantos pretos velhos, quantos negros nós estamos encarnados deles, escravos. E isso precisam as pessoas entenderem, que é através deles, que eles ainda sentem a dor. Mas cada época carrega a evolução, a necessidade da mão de obra. E eu, pesquisando, estudando, eu poderia ter trazido algumas imagens sobre as senzalas, o peourim lá na Bahia, quando eles chegavam, a desobediência. Mas são coisas, gente, tão fortes que não cabe hoje na nossa consciência. E sim cabe ao nosso coração de dor e abraçar a causa de cada um. Para isso nós tivemos de um passado, na era do Cristo, o senador romano, temos Lívia, sua esposa, eu diria uma santa mulher, e o senador romano Túlio, ele foi contra Jesus, conversou com Jesus, Jesus doutrinou ele, conversou com ele, direcionou o conhecimento, e ele vos negou tudo.
E o meu objetivo é esse, é resgatar essas criaturas de 500 anos atrás, que ainda não aceitaram e querem se libertar. É através deles que ainda buscamos a libertar cada um da sua dor. Eu digo porque sinto, eu já passei por muitos momentos difíceis e uma só dor. Essa ainda hoje eu tento preencher. Eu valei eles no mundo espiritual. Eles não estão, os escravos, eles não estão na erraticidade e nem na luz. Eles estão na migração, porque eles sofreram. Aí eu lhe pergunto, mas como somos capazes de tanta maldade? Nem para comer direito eles tinham, né? Entrando na parte doutrinária, isso aconteceu lá no Sirineus, um atendimento de uma senhora, e essa senhora de engenho, há uns 200 anos passados, em outra reencarnação, e ela pedindo ajuda, que ela estava ligado a uma pessoa bem mais conhecida da região aqui de Cajazeiras. E na doutrinação dessa senhora, e ela dizia o seguinte, que estava sendo perseguido pelos escravos. Aí teve a conversa fraterna, tudinho, e ela, religiosíssima, no mundo espiritual, rezando o seu tercinho. Mas o que foi que você fez de tão mal? Ela disse, não, apenas eu pisava no pescoço de um escravo e deixava ele falecer. Não, mas era um ser humano. Ela disse, não, mas padre fulano de tal disse que eles não tinham alma, não tinham espírito. Aí você veja a ganância do nosso orgulho, né? Não compreender. Hoje a gente sabe que os animais têm alma, as plantas têm a centelha divina. E por que condenar tudo isso? Não, mas os centros espíritas não aceitam os pretos velhos, nem os caboclos. Sim, tudo bem. Mas eles trabalham na linha de conhecimento de cada um. Porque quanto mais a gente estuda, a gente aprende a respeitar o seu próximo. Para isso, Jesus fortemente ele nos trouxe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu trouxe esse vídeo aqui de 5 minutos de Clóvis Nunes, é um dos palestrantes bem conceituado em conhecimento, certo? E eu vou... Tem 2 perguntas aqui no mesmo campo temático. O Centro Espírita Kardecista pode trabalhar com espíritos de pretos velhos e outros do afro-brasileirismo? Os espíritos que atuam na Umbanda são considerados inferiores? Essa palavra Centro Espírita Kardecista, quem inventou foi a gente, viu? Allan Kardec não ofereceu essa prepositura. O kardecismo é invenção nossa. O espiritismo é o espiritismo. Se a gente admite que tem espiritismo kardecista, a gente dá o direito dos outros achar que tem o espiritismo de Umbanda, que tem o alto espiritismo, o baixo espiritismo, o de mesa branca. Então, nós próprios legitimamos o que não precisa ser legitimado. Então não tem vários tipos de espiritismo.
A natureza do espírito, Allan Kardec no Livro dos Velhos tem um capítulo especial sobre identidade dos espíritos. Há muitos espíritos evoluídos que se escondem atrás de figura de pretos velhos. De espíritos bons. O espírito escolhe a forma, às vezes, que foi mais humilde de sua encarnação, como um elemento de comparação evolutiva. Por exemplo, Emmanuel, o guia de Chico Xavier, teve 2 encarnações de padre e outra de senador romano. Ele, por último, foi Nóbrega, fundador de São Paulo, evangelizador do Brasil, da Igreja Católica. Podia aparecer Chico Xavier como padre, mas ele preferia aparecer como o tribuno romano, lá, o senador Publius Lentulus. Porque ele disse que foi a encarnação que ele mais errou. Esteve perto de Jesus, dialogou com Jesus, teve a filha curada com Jesus e não se aproximou de Jesus, rejeitou Jesus Cristo. Por muitos anos no além que ele veio perceber Jesus, que a mulher dele se converteu ao cristianismo, foi morta no Coliseu. Ele reencarna 50 anos depois como escravo na história e vai pregar o cristianismo nas catacumbas quando é preso e morto no ciclo máximo. Aí ele escolheu aquela forma de aparecer, porque ele diz que toda vez que ele se vê romano, ele se lembra que foi muito orgulhoso e que ainda tem arestas na alma dele para melhorar. O espírito escolhe a forma que tem. Há espíritos que se apresentam como pretos velhos por uma questão de humildade. Agora, se o preto velho chega lá no centro espírita e começa a entortar o médio todo, meu zifi para lá e para cá, bate mão, quer um charutinho, quer um perfume de alfazema para passar na mão para botar o povo para cheirar, aí o espírito não é guia, ele tem que ser guiado. Tem muito guia para ser guiado, essa é a verdade. Nem todo espírito é espírito espírita. E não é porque o espírito vem que ele é autoridade. Allan Kardec elabora muito bem essa percepção de que o espírito é a alma do homem fora do corpo. E tem muito espírita que sabe menos espiritismo do que nós. Tem muito espírita que não sabe espiritismo. Muito espírito que não sabe da doutrina espírita. Então, se o espírito vem como preto velho, mas está conforme a doutrina, não tem nada demais, é até bom que venha. Porque nos dá lição de humildade. Agora, aqui não pode ele querer chegar lá, fazer incenso, fumar um cachimbo, um banhozinho de folha, meu filho. Não tem sentido. Os espíritos que trabalham na Umbanda são inferiores, nem sempre. Há psicografia de que Dr. Bezerra de Menezes atua em centro de Umbanda, ajudando lá os espíritos mais inferiores. Imagina, o Dr. Bezerra de Menezes está lá no centro de Umbanda. É inferior quem está lá na Umbanda? Muito pelo contrário. O espírito que faz aquele trabalho de magia, de antigoécia, é um espírito inferior? Muito pelo contrário. É um espírito bom, que ajuda a conseguir, que ampara, que socorre. Então, o que nós não podemos ter é preconceitos. Agora, também você não pode perder o discernimento, a lógica e a razão de qualquer coisa que o preto velho pedir, tem que botar. Eu me lembro que teve um centro espírita lá que todo mundo começou a vir de branco, porque o preto velho pedia para vir de branco. Aí o pessoal me convidou uma vez, o centro espírita era normal, está todo mundo branquinho. Eu disse que é uma história, não, porque tem um guia novo aqui, que é Pai Joaquim. Pai Joaquim disse que é para vir de branco. Eu disse, Pai Joaquim é preto? É. Eu disse, aí eu tenho um amigo chamado Henrique, que era preto tinto. O que ele vai fazer? Pintar a pele? Porque você vai trocar a roupa e não pinta o corpo, o que muda? Se a pessoa for preta. Então são maneirismos e atavismos que não estão conforme a doutrina. Allan Kardec adverte uma coisa básica: nada que não esteja conforme a razão, a lógica, o bom senso e a ciência serve para o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que tem que estar até na frente da ciência. Está para trás, não tem lógica. Então o bom senso é que manda a gente. A identidade do espírito, o nome dele, a origem dele, não importa. Não importa o ensinamento que ele dá, o que ele fala, o que ele diz, o que ele prega, o que ele aconselha. Isso conta. Agora, se vem todo recheado de rituais, atavismos, práticas exóticas, não é um espírito que já conforme a doutrina. O espírito precisa ser esclarecido. É uma coisa muito simples de entender. Aí dá para a gente entender, né? O que vale é o conhecimento. Conhecimento é tudo. E ele nos fala isso porque nós pensamos sem
pensamento, 30 somos nós, 70 vem de ideias de pessoas, mas a razão de ser está no 30 pensamento. Os 70 para você fluir sobre eles ao estudo e compreender melhor o que você precisa nesse momento para você receber a sua entidade. Porque o vaso que você coloca o leite tem que estar bem lavado. O vaso que o médium carrega, a sua consciência, ele tem que estar preparado a parte emocional. Eu estudei numa casa espírita que a base era estudo. Iraí não conhece, eu desconheço. 3 anos, 2 anos e meio, para poder fazer o trabalho mediúnico. Por quê? Que era para ter o conhecimento, lavar a consciência, substituir o nosso dia a dia, saber separar as condições, saber o seu momento e estar pronto para fornecer esse vaso sem azedar o leite. E aqui ele nos fala isso. Não importa, de qualquer maneira eles vêm, porque só eles conhecem essa natureza da nossa natureza. E o momento de fazer o amigo é agora. Vamos ver aqui um breve relatório histórico, né? É uma parte de história que a gente já estudou nas escolas, mas precisamos relembrar. Quem eram os indígenas no Brasil? Eram os verdadeiros habitantes do nosso país. Os índios sobreviviam de quê? De caça, pesca, do escravismo e da agricultura, fixadas em vales dos rios navegáveis. Tinha suas tradições, suas crenças, os seus deuses, conforme a sua cultura. Quer dizer, nós, o branco chegou no nosso país, já existia, já estava habitado, mas por uma inteligência em desenvolvimento. E aí fomos tomando os posse. Fomos dominando. E nós carregamos esse karma, porque nós matamos, nós destruímos o ambiente deles. Nós fomos uma das civilizações que o planeta Terra, o mundo Terra é isso. E cada um luta pelo seu espaço. Será que o mais forte é que vai sobreviver? Sim, o mais forte vão sobreviver. O conhecimento vai sobreviver. Aí é onde cabe o médico que trabalha na parte da incorporação da casa espírita. Alguns vai substituir naquele momento. Como foi a chegada dos portugueses no Brasil? Todos nós já vimos essa parte, mas vamos relembrar a nossa consciência. A chegada dos portugueses no Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta de 3 embarcações, cerca de 1.200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado foi a região do Monte Pascoal, na Bahia. No dia 22 de abril foi assim chamado, pois esta é a semana da Páscoa. Por isso que levou o nome de Pascoal. Chegaram pela Bahia, Cabralha, pela cidade de Porto Seguro, na Bahia. Depois de algum tempo vieram os jesuítas, as expedições exploradoras e as entradas dos bandeirantes. Aí onde a coisa muda. Vamos passar à frente. Como chegaram os negros no Brasil?
Brasil, que é o nosso mais objetivo. A história da chegada dos negros no Brasil começou com o comércio de escravos por parte dos portugueses no século XIV e século XIX. Embarcações desafiavam o oceano para chegar à América, enfrentando longos trechos e trazendo os negros em condições semi-desumanas. Cerca de 5 bilhões de negros foram capturados nesta época. A maioria dos africanos veio do Senegal, Mali, Guiné, Costa do Marfim, Benin, Nigéria, Congo, Angola e Moçambique. Aí a gente, mas rapaz, 5 milhões de negros. Aí é onde está o karma maior. Porque os bois que nós carregamos nos caminhões, não é mais a cavalo, os caminhões, é todo bem estruturado, gente. Mas cada ser humano desse de pele escura era amarrado uns aos outros. Apodrecia, morria. Se eu trouxesse a imagem real, numa situação de um porão do navio desse, a gente se levantaria. Por isso que existe a discriminação, o preconceito do negro. Porque nós fizemos tantos mal. Eu estou falando nós porque eu sou bem branquinho. Meu corpo e a cabeça, tudo branquinho. Poderia ser racista? Não. Eu faço parte da equipe de Pai Joaquim, de Pai Benedito, de Vó Maria. Eu nem sabia, mas me revelaram que eu fazia equipe. Até eu me perguntei, mas eu vim diferente, eu vim branco. Aí depende da consciência de cada um. Não é fácil o karma que a gente carrega para ser corrigido. Nós temos aqui os desagravos dos caboclos e dos pretos velhos. Qual é a realidade espiritual da falange dos pretos velhos e também dos índios caboclos? Deve ter profundo carinho por essas entidades, que muito nos ajuda com a sua imensa ternura. Algumas vezes as entidades dos pretos velhos se transfiguram em entidades de grande elevação espiritual. Não há sentido manter qualquer tipo de preconceito contra tal veneráveis irmãos. Nossa formação doutrinária não nos afasta dessas entidades tão admirável que muito nos ajudam. Eles partiram e eles estão a cada reunião mediúnica que a gente trabalha, eles não carregam mágoa, eles carregam dor, porque ainda precisa da nossa ajuda para libertar aqueles que ainda estão na senzala presos. Conhecimento doutrinário. No livro Ciência e Espiritismo, editora Paineia, no capítulo Índio e Negro, Terapeutas diz José Herculano Pires, a entidade orientadora dos movimentos espírita britânico é o índio chamado Silvic, né? Coimbra e Chutel. Disse sobre o pai Jacó: nunca gostei dessas manifestações de negro e índio, mas o seu pai Jacó encheu-me as metidas, revelando com conhecimento doutrinário que se assobrou. Pai Jacó explicou a Schott que uma encarnação anterior havia sido um médico holandês, mas só a sua encarnação como negro
devolveu a humildade e por isso preferiu se manifestar como negro. Veja como não é fácil a nossa evolução. Veja como não é fácil a gente queimar o karma, a dor. Não é com a mão posta que vamos alcançar o reino do céu, mas sim pela simplicidade de entender cada um, de buscar esse autoconhecimento. Eu vou repassar esse vídeo também, que eu passei até na outra palestra. O médium incorpora o preto Tá velho, melhor. que teoricamente seria o espírito da Umbanda. Da Umbanda, né? E aí o preto velho, naqueles maneirismos, falando com sotaque, começa a falar coisas da mata. E aí o médium fala assim: irmão, muito obrigado por você ter vindo, mas a gente tá procurando outro tipo de orientação. Aí o preto velho pede desculpa humildemente vai embora. 5 minutos depois vem aquele médico italiano falando coisas evoluídas e de Deus e de caridade de Jesus. E eles falam: muito bom, muito obrigado, gravamos, anotamos tudo. Qual o nome do senhor? Ele fala: eu sou aquele preto velho que tinha vindo 5 minutos atrás. É que aquela encarnação eu prefiro do que essa aqui, aquela é mais recente. Mas eu vim nessa para vocês poderem me escutar. Veja aí o que ele fala, né? Que é pela simplicidade, é pela energia do amor que ele se expressa, não é pela arrogância. Muitas vezes nós se sentimos de arrogante. Muitas vezes a gente passa para aquele que olha e a gente vê e dói dentro da gente que precisa de uma palavra. E você mesmo assim caminha e leva essa culpa. Não vou dizer aquele que levanta a mão pedindo a esmola, que nós já estamos acostumados, mas sim perante a casa espírita, com o momento que cada um de nós sentou de frente àquele que chegou com aquela dor e a gente dividir essa dor. Mas nós precisamos muitas vezes levar para casa. E isso que eu estou falando aqui, esse estudo, não é para todos ouvir, mas sim para ficar no arquivo da casa, na biblioteca da casa. Porque em muitas situações é só a energia que ficou dessa palestra, deste conhecimento, vai servir para aquele que vem com essa dor. Vai libertar cada um desses irmãos que estão nesse parâmetro do reconhecimento de nós, que é o perdão. Consideração doutrinária novamente. Herculano Pires nos diz: negro e índio dotado de humildade pela simplicidade, não mais apegado às suas religiões, está vendo? De origem selvagem, que devemos entender como primárias, forma uma linha humilde dos voluntários de boa vontade, que nada querem para si mesmo, tudo almeja de verdadeiro e bom, legítimo, puro, para toda a humanidade, igualar-se simplicidade natural do povo primitivo. Veja aí o que Herculano Pires nos traz, todo esse amparado de conhecimento. Aqui nós temos o desagravo aos pretos velhos e caboclo. No livro Desvassando a Mediunidade, no estudo da obra Ivone Amaral Pereira, encontrando as seguintes indagações: o médium deve aceitar a colaboração dos espíritos que animaram no passado personalidade de indígena, pretos velhos ou semelhante? Que é uma pergunta. Ela vai responder: uma classe de espíritos que desperta curiosidade e mesmo grandes polêmicas no momento espírita, e dos indígenas e dos africanos, dos chamados caboclos, pretos velhos. Essas entidades, para certas pessoas, são espíritos inferiores e ignorantes, não merecendo crédito, informes
que traz para o grupo a essa postura é, como afirmamos, fruto de um preconceito que ainda cerca o culto africano brasileiro, que sempre foi alimentado ao longo da história por uma educação racista e discriminatórias. O que a gente leu aqui, é um resumo desse livro, Devastando a Memória, né, de Ivone Pereira. Foi a mesma autora do livro A Memória de um Suicídio. Devastando os Pretos Velhos, Caboclo 2. Ao classificar os caboclos e os pretos velhos como inferiores e ignorantes, os nossos companheiros de ideal não são apenas motivo pelo preconceito de lugar desprotegiosa, a vida simples, despojadas, que alguns grupos étnicos tiveram ou têm. Age também com desconhecimento doutrinário esquecido de que esses espíritos já tiveram outras reencarnações que pode ter sido dado entre cultura ou academias do saber, encontrando-se momentaneamente envolto por uma aparência primitiva, embora não menos dotado de qualidades superiores. Surpreendemos opiniões variadas e esse respeito, grande parte deles eivadas desse preconceito incompreensível. Aqui nos dá um esclarecimento a respeito de várias encarnações para ele chegar a esse conhecimento de pretos velhos e trabalhar na linha de frente de qualquer centro espírita, de Umbanda. E outros conhecimentos, né? Agora nós traz aqui referindo-se à história do Brasil. Por que não receber? Por que não dar as mãos a essa turma bondosa? Só porque é diferente de cores? Só porque é indígena? E há um esclarecimento seguinte: o Brasil é um país que foi construído por índios, negros, europeus, como eu falei no começo. É natural que sua população espiritual seja também marcada por esses grupos, havendo um forte apelo dos dois primeiras faces da situação, submerção, desprestígio que vivenciaram. Como pretende repelir tais espíritos a sua peculiaridade do intercâmbio mediúnico, principalmente por se tratar um povo com tradição mediúnica? Uma pergunta. Resposta de José Quilando Pires: a população espiritual da Terra é semelhante à sua população encarnada. O que vale no espírito são as suas qualificações sociais, mas a sua condição moral. E essa condição moral, o médium tem que trazer, através do estudo, de compreender aquilo que você tropeçou. Volte, recomece, estude. Porque eu estava até falando ali com um amigo meu, e ele dizendo que já tinha lido um livro, conversando com os espíritos. Eu disse: então relê de novo. Aí ele disse: tá bom, eu vou ler. Aí depois eu disse: você estuda o livro agora. Eu fiz do jeito que Emmanuel fez com Chico. Emmanuel disse: Chico, leia o livro dos espíritos. Aí Chico disse: tudo bem, Emmanuel. Aí foi, leu todinho o livro. Aí chegou para Emmanuel e disse: Emmanuel, eu já li o livro dos espíritos. Aí Emmanuel disse: então, Chico, leia de novo, Chico. Mas, Emmanuel, eu estou dizendo que você leia de novo. Ele leu, demorou pra caramba, porque muita gente para atender ele, muita doação, que Chico nunca negou, ele não tinha hora. E aí Emmanuel aparece, ele diz: Chico, já li pela segunda vez. Diz: pronto. Agora, Chico, estuda o livro dos Espíritos.
né? Para poder entender. Mesma coisa eu digo para vocês, e deixo arquivado. Aqui é uma caricatura, né, do nosso irmão Pai José de Cunga. Esse aqui já veio várias vezes aqui, trabalhou numa terça-feira, né? É uma entidade de muita força e autoridade. Sua presença é marcante. E ele costuma ser firme em seus ensinamentos, mas sempre com muito amor. Atua principalmente nas questões de justiça e proteção, ajudando a remover obstáculos, energias negativas e do caminho dos seus filhos. Aqui é Pai Joaquim, em um preto velho, mas reservado, fala pouco e observa muito. Conhecido pela profundidade de sua sabedoria, por sua visão espiritual aguzada, trabalha muito com a questão kármica e espirituais profundas, ajudando aos seus consulentes a entenderem, em reverem situações complexas de vidas passadas, que foi um caso que a gente fez terça-feira passada, né? Muito complexo, isso aí, né? Porque é o seguinte, e aqui são a nossa rezadeira, né? E aqui são o artefato que eles trabalham, a ferramenta, simboliza o cachimbo, meditação, conexões espiritual, é a maneira deles atingir a nossa psicosfera, o nosso sentimento, porque nós já estamos acostumados com isso aqui, né? Aí vem a questão da vela, mas a doutrina aqui esse cachimbo aqui nós substitui com o passo magnético, daqui a pouco vai ter. A vela, ela é substituída pela nossa consciência, os nossos olhos, nós acendemos a vela na consciência. Aí é onde tem o conhecimento. E aqui ela nos fala, em caso de fornecer expressão humilde e sabedoria, né? E a essa maneira fala ouvir interpretações que o consulente desliga íntimo, frenético do contemporâneo entre a sintonia com o tempo espiritual. E aqui está uma empresa nos dando assim, fio, se você precisa sair, se você precisa, é só me chamar, que ele faz presente. Está aí meu afeto, meu estudo sobre essas entidades de amor tão grande, que só Jesus mesmo, que passou pelo que passou, mas trouxe uma grande equipe para passar por essas situações. E que cada um procure as explicações do dentro de nosso ser. Procure substituir sua dor pela alegria. Eita, filho, escuta, preto velho, que muito já viveu. A felicidade mora dentro de nós, filho. Não adianta procurar lá fora, não. Acenda a tua própria luz. Siga com fé aquele que aprendeu a iluminar a sua própria estrada. Não tem medo da escuridão, não, filho. Se resolve com o amor mais íntimo, que é o amor de Maria. Namastê, graças a Deus. Pegando aí carona na nossa consciência, trazendo essa alegria de conhecimento, de amor, consolando aqueles que partiram tão novo, há tanto tempo que ainda mora no vazio mental, que carregamos em entender. Dai-me, Jesus, a luz desse entendimento e a energia perfeita para eu tapar essa lacuna que me corrói cada dia.
pensando em cada um, nos seus entes queridos, daqueles que deixaram o seu trabalho pela metade e foram para os seus lares. Devemos deixar, Senhor, porque cada um carrega o seu livre-arbítrio, mas podemos cada um modificar o seu espaço e tempo e nos dar o amor para essa doutrina dos Espíritos, o amor que abraça as causas e o amanhã que o sol vem trazendo a água do poço de Jacó. Graças a Deus. E agora vamos para o passo magnético. Todos já está com 3 domingos e a gente vai dando um passo coletivo, mas hoje vamos cuidar.